Tudo bem? Eu sou o Reuro Fidelis e o meu papel aqui é fazer com que a sua empresa dê certo por meio da gestão. Por isso, nesse vídeo eu quero mostrar como você pode se aprofundar nas análises dos seus resultados de vendas e encontrar oportunidades. Essa foi uma sugestão do Thiago Elias. O Thiago deixou seu comentário pedindo para que eu possa mostrar de maneira bem prática como fazer uma análise de fenômeno para a situação em que a empresa não está alcançando os seus resultados de vendas. Eles não estão batendo as metas de faturamento. Mas antes, deixa eu explicar melhor o que é esse negócio de análise de fenômeno. A análise de fenômeno é uma das etapas do planejamento do método PDCA. É onde nós procuramos encontrar os problemas dentro da organização, entendendo onde eles ocorrem. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o método PDCA em si, eu vou deixar aqui no card um vídeo detalhado sobre todas as etapas desse método gerencial tão importante. Mas a análise do fenômeno tem o objetivo de investigar as características do desafio com uma visão ampla e sobre vários pontos de vista por meio da coleta de dados. É desdobrar a situação atual em problemas menores que podem ser mais facilmente resolvidos. Para que a análise de fenômeno seja bem feita, é importante a gente seguir duas linhas. Primeiro, que é dividir então o problema em pedaços menores e priorizar essas análises para a gente definir exatamente quais são os pontos principais. Deixa eu mostrar então como fazer uma análise de fenômeno em um exemplo bem prático que eu criei aqui, com base nesse cenário que o Thiago nos desenhou, de uma empresa que não está alcançando as suas metas de faturamento. O ponto principal nesse caso é a empresa ter claramente quais são as suas metas. E eu não estou falando exatamente apenas das metas de vendas. Olha aqui na nossa planilha de proposição de metas comerciais a importância de definirmos bem as metas globais de toda a organização. A gente começa aqui definindo as metas de receitas, custos, despesas e principalmente a meta de resultado da empresa. Quanto que no final do ano eles terão de lucro. Olha aqui que a meta de receitas, nesse exemplo que eu criei, é de 4 milhões de reais no final de 2019. Esse desafio de 4 milhões representa um crescimento de 33% nas suas receitas. E lá no final, quando eles alcançarem o resultado de 1 milhão de reais, será correspondente a uma vitória de um desafio crescendo 124% no final do ano. Mas, infelizmente, no caso que nós vamos simular aqui, essa empresa não está alcançando os seus resultados. E eu coloquei um exemplo aqui, em que a meta é de 4 milhões de reais, mas eles não chegaram lá ainda. Eles estão apenas com 3 milhões 786 mil. Ou seja, a performance da empresa foi apenas de 95%. Eles ficaram abaixo da meta. E aí? O que está acontecendo nessa empresa? Quando a gente tem apenas esse número de vendas fechado, não dá para a gente saber onde estão os problemas da organização. E é aqui que entra a análise de fenômeno. A primeira coisa que eu preciso fazer é dividir esse problema em partes menores. Então, olha só, primeiro caso, voltando lá na planilha de metas globais, essa empresa precisa ter definidas as suas metas por linhas de produtos. Uma primeira divisão que a gente pode fazer para entender o resultado de vendas é abrir e desdobrar esse problema por linhas de produtos. Neste caso aqui, a empresa tem 5 linhas de produtos principais. A Chocobase, que é a principal linha delas, corresponde a 40% do volume de vendas na meta e eles devem alcançar 1 milhão e 600. E depois tem as outras linhas menores. Veja que nesse caso aqui, a proposição de metas também já apresenta o tamanho do desafio, o crescimento em cada uma dessas linhas. Aqui eu estou falando sobre as metas que foram propostas, bem detalhadas por linhas de produtos. Voltando lá na realidade do que está acontecendo na empresa, um primeiro desdobramento que a gente pode fazer então é justamente sobre essas linhas de produtos. E olha que interessante que cada uma delas já tem resultados diferentes e situações diferentes. Por exemplo, a Chocobase está com 103% de performance, 3% acima da meta. E é a que tem a maior participação no volume de vendas realizado. Por outro lado, a Chocoprêmio, que ainda também é significativa, está bem abaixo, com 76% apenas de performance. A linha Fitness já está ali bem próximo da meta, a Smart Sugar bem em cima da meta,
E a Gourmet Plus é a outra linha que está abaixo da meta, está com apenas uma performance de 90%, 10% abaixo da meta. Mas lembra que eu falei que a análise de fenômeno é importante a gente saber dividir e priorizar? Há oportunidades de nós analisarmos as vendas na linha Gourmet Plus? Sim, há oportunidades, mas essa linha representa apenas 4% do volume de vendas. Vamos priorizar as nossas análises para as linhas maiores, por exemplo, a Choco Basic, Choco Premium e a linha Fitness. Agora olha que interessante, Choco Basic já bateu as suas metas. Vamos olhar então para a Choco Premium com maior detalhe. E aí a gente vai para um segundo nível de desdobramento, abrir ainda mais esse problema. Voltando na proposição de metas, é importante que a empresa tenha definido as suas metas por vendedor, porque aí eu vou saber exatamente qual é o desafio para cada uma dessas pessoas. Na nossa planilha de proposição de metas, a gente tem exatamente qual é o desafio para cada um na equipe. Olha só, o desafio para o Arnaldo Antunes chegar a quase 1 milhão no ano, do Breno um pouco menos, e cada um deles aqui. E cá embaixo, aqui é o mais importante, eu tenho a matriz de metas por vendedor e por linha de produto. Então eu consigo dizer quanto que cada vendedor precisa vender em cada um dos produtos. E aí, essa análise de resultados fica muito mais fácil e direcionada. Primeiro, direcionada para a própria atuação do vendedor. Ele vai vender e vai saber exatamente o que vender em cada um dos produtos. Mas também fica direcionada nas nossas análises sobre os resultados. Vamos ver lá o resultado. Quando eu abro aqui por cada um dos vendedores, essa análise por vendedor, eu vejo alguns resultados. Olha só a Choco Premium que a gente ia olhar ela com maior detalhe, porque ela está bem abaixo da meta, né? Todos os vendedores estão com resultado abaixo da meta. Ou seja, há um problema consistente nessa linha Choco Premium. Os nossos vendedores não estão conseguindo realizar bem as suas performances. Realmente, um dos problemas que contribuem para o resultado negativo dessa empresa é a linha Choco Premium como um todo. Ninguém está conseguindo vender bem. Mas olha quando a gente desdobra o resultado por vendedor e por linha de produtos, olha a situação do Daniel Dias. O Daniel, na nossa linha aqui do Choco Premium, ele foi o que teve um menor, vou aumentar aqui para você ver, um menor resultado. Mas ele também não está tendo uma boa performance em nenhuma das outras linhas. Na Choco Basic ele ficou lá com performance de 69%, todo mundo bateu a meta da linha principal e o Daniel não conseguiu nem chegar perto. Nas outras linhas também, ele está sempre apresentando um resultado abaixo. 69% na Gourmet, 88% na Smart Sugar, 87% na Fitness, ele sempre está abaixo. Então, nessa análise de resultado desta empresa, aqui a gente já consegue observar dois problemas menores e bem focados. Primeiro, um problema na linha de produto como um todo. A Choco Premium não está tendo bons resultados. E o segundo é uma análise de baixa performance do Daniel Dias, o nosso vendedor. Então eu tenho um problema na linha como um todo, mas eu também tenho um problema com esse vendedor específico. Mas a análise de fenômeno ainda nos permite encontrar outras oportunidades quanto mais detalhado fica a nossa análise. E o principal ponto que eu queria destacar aqui são os falsos verdes. É quando a gente acha que tudo está bem porque as metas de vendas estão sendo alcançadas, mas quando a gente vai analisar lá direitinho, tem muita coisa acontecendo ali que pode comprometer o resultado da empresa como um todo. Olha só, voltando na nossa planilha de proposição de metas, mais do que definir a meta em termos de faturamento por vendedor, é importante que eu também defina as metas por quantidade em cada linha de produto. Então eu tenho aqui, por exemplo, passei rápido, vou voltar. Eu tenho aqui um relatório de vendas do Arnaldo Antunes, de metas propostas para o Arnaldo. Ele tem um grande desafio de R$930 mil no final do ano. Aqui embaixo eu tenho exatamente a curva em que ele deve vender mês a mês, mas depois, principalmente, eu tenho as metas não só financeiras por linha de produto,
mas também por quantidade em linhas de produto. Isso é muito importante, a gente ter bem definido as metas também por quantidade, porque aí a gente consegue encontrar outras oportunidades quando nós voltamos aqui para analisar os componentes do faturamento, que é a quantidade e o preço. Não adianta eu vender muito se o preço estiver mais baixo. E é exatamente o que está acontecendo por aqui. Olha só os resultados da linha Choco Básico, que está lá com 103% de performance, 3% acima da meta, mas os preços estão quase todos abaixo daquilo que foi definido como meta. Os vendedores estão vendendo muito, mas num preço muito mais baixo. Então, esse valor aqui de performance de cada um em faturamento pode estar na verdade, escondendo um problema de preço. Aqui na linha básica, quase todos os vendedores estão vendendo bem abaixo. Então, ó, o Arnaldo está com uma performance de 68% em termos de preço, o Breno com 86%, a Carolina com 93% e o Daniel com 99%. Por outro lado, porque eles estão vendendo mais baixo, eles estão vendendo muito mais. A performance em quantidade do Arnaldo, por exemplo, é de 78% acima do que foi definido na meta. Por isso que no faturamento ele fica verde. Compreende? A gente precisa tomar um cuidado aqui. Se todos os vendedores estão tendo dificuldades em realizar o preço que foi definido como meta, um dos problemas da linha de produtos como um todo pode ser a sua precificação. Talvez, se a gente diminuir um pouco mais o preço, a gente realmente esteja conseguindo alcançar um mercado maior. Mas talvez a gente não está divulgando bem, apresentando bem o produto de forma a valorizar ainda mais e fazer com que o cliente aceite o preço que nós estamos oferecendo. Então a gente precisa analisar a linha básica como um todo, com foco no preço. Mas olha um outro caso. O Arnaldo, que é o nosso principal vendedor, que bate as metas em todas, o faturamento de todas as linhas, olha uma coisa que acontece aqui. Ele está abaixo na performance de preço em todas as linhas. O Arnaldo constantemente está realizando as suas vendas com preço abaixo da meta. Ou seja, é perfil do Arnaldo oferecer desconto, estar trabalhando no contato com o cliente, querendo ganhar o cliente com base no preço, e ele vende uma quantidade maior, mas ele está comprometendo o preço que a empresa está desejando. Então, o olhar para a performance do Arnaldo precisa ser mais detalhada, porque em um primeiro momento parece que ele é um vendedor excelente, sensacional. Mas quando a gente vai fazer uma análise mais detalhada desse fenômeno, desse cenário, a gente encontra ali a oportunidade na atuação desse vendedor. E isso é tão importante que olha esse caso. Fiz aqui uma simulação dos resultados que o Arnaldo está apresentando. Olha só, aqui é o resultado de vendas, o faturamento dele. Teve o realizado dele no período de R$450 mil de faturamento, está 21% acima do valor da meta. E a quantidade está 78% acima. Porém, ele está pecando no preço. Ok? Ele está lá realizando uma média de preço 32% mais baixo. Isso é bom ou isso é ruim para a empresa? Se a gente analisar apenas o resultado do faturamento, esse é um vendedor excelente. Tem muita empresa por aí que só com base nesse resultado está distribuindo bônus e premiações para vários Arnaldos por aí. Mas quando a gente analisa o resultado mais detalhado, que a análise de fenômeno nos permite, olha o que está acontecendo. Digamos que nesta empresa, o custo unitário para produzir os chocolates da linha básica é de R$9 em cada item. Então, o custo total, se o Arnaldo estivesse alcançando as suas metas de 26.571 itens, o custo total esperado da empresa pelas vendas do Arnaldo era de R$ 239.143. Porém, como o Arnaldo está vendendo muito além, o custo total dessa empresa, mantendo-se o custo unitário de R$ 9,00, vai ser de R$ 426.316. A empresa terá crescido 78%
o volume do valor pago no total de custos. E olha que interessante, o saldo que eu vou gastar, dessa empresa vai gastar é de R$187 mil a mais. Perfeito, mas o Arnaldo tá vendendo lá tranquilo. Será? Olha só, quando a gente olha isso em termos de lucro, que é efetivamente o principal resultado que uma empresa deve observar, a gente vê que se o Arnaldo estivesse seguindo a meta direitinho de preço, de quantidade, o lucro dessa empresa seria de R$132.857, com uma margem de 36%. Mas como o Arnaldo está vendendo muito em um preço bem mais baixo, bem próximo ao custo unitário do produto, o lucro bruto dessa empresa vai ser apenas de R$ 23.684, uma margem de apenas 5%. E aí, essa empresa está deixando de lado, perdendo R$109 mil, porque não está de olho com o comportamento e a performance do Arnaldo na linha básica de seus chocolates. A empresa está perdendo oportunidades achando que o Arnaldo é o melhor vendedor. Terrível, não é? Essa daqui é uma simulação bem básica. É óbvio que há vários outros fatores de impostos, depois a gente pode colocar até as despesas, enfim. Mas eu gostaria de mostrar como é importante uma análise de fenômeno passo a passo para encontrarmos oportunidades que, em um primeiro momento, não estão tão claras à nossa frente. Voltando ao nosso cenário principal, olha a importância dessa análise. A gente começa observando o resultado global da empresa. A empresa define as suas metas principais, mas depois, no resultado não está alcançando, a gente precisa dividir. Em um primeiro momento, nós estamos dividindo por linhas de produto. Encontramos quais são as principais linhas que têm um resultado pior e que são significativas, mas a gente abre depois um segundo nível por vendedor e olha a performance de cada um nas linhas de produtos. Isso também não é suficiente. Podemos analisar com um detalhe maior. E aí aqui eu abri por quantidade e por preço. Porque aí eu vejo que a linha de básica tem um problema de preço sistêmico, os vendedores nenhum estão conseguindo alcançar os preços propostos para a linha básica. A linha prêmio tem um problema principalmente em quantidade, que compromete o seu faturamento, então talvez essa linha não está sendo muito bem aceita pelo mercado, eles precisam trabalhar melhor a linha e o conceito prêmio, na verdade. E encontramos também oportunidades olhando para os vendedores. O Daniel, que constantemente não tem alcançado a sua performance independente da linha, e o Arnaldo, que não tem alcançado uma performance boa no preço. Ele está sempre oferecendo um preço menor, compensa em quantidade, mas ele pode estar comprometendo e correndo o risco de prejudicar o resultado da empresa como um todo. Não é interessante? Percebeu como a análise de fenômeno a gente vai dividindo e priorizando e encontrando oportunidades que no primeiro momento a gente nem percebia? E aí, gostou desse tipo de análise? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse tipo de vídeo mais prático mesmo e também as suas sugestões. Faça igual o Thiago. Deixa aqui o seu comentário sobre que tipo de conteúdo você gostaria de ver aqui no nosso canal que pode ajudar você e as outras pessoas a aplicarem a gestão na sua empresa. Eu gostaria de fechar relembrando da importância de termos claramente bem definidas as metas da organização. Não apenas metas de vendas, mas veja como aqui eu detalhei na nossa planilha de proposição de metas, metas de vendas, de custos, de despesas e principalmente de resultado. E a nossa planilha também ajuda você a dividir a meta de vendas por linhas de produtos, por vendedores, por quantidade e por preço, para que você possa encontrar as oportunidades escondidas e ter um resultado cada vez mais consistente. Ok? Então, um abraço e até mais!